Bênção, podemos ouvir e acompanhar essa adoração ao Senhor e o anúncio da verdade com os cânticos dos nossos irmãos. Graças a Deus por isso. Ainda vou fazer mais uma leitura que está no seu programa na 4ª página. Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Oremos. Nosso Deus, agradecemos-te, porque o Senhor nos concedeu a bênção de termos a Tua palavra em nossas mãos. E a Tua palavra fala de Ti mesmo, fala da Tua vontade, fala da Tua obra de criação, fala da Tua obra de redenção, falando de Cristo Jesus, o Redentor. A Tua palavra fala de nós, fala que somos feitos à Tua imagem e semelhança, fala que nós fomos feitos para servir-te de maneira distinta, diferente do restante da criação, fala das nossas responsabilidades e da nossa herança que recebemos de Adão, os pecados que são parte da nossa vida hoje, aquilo que te desonra, aquilo que te ofende e que faz parte da nossa própria natureza caída neste momento. Mas, Senhor, a Tua palavra também fala, uma vez que fala de Ti mesmo, que na pessoa do Filho é o Redentor, e fala de nós como pecadores caídos e afastados da verdade, o Senhor junta isso tudo e apresenta a nós, perdidos como estamos, a bênção de Cristo Jesus, a bênção do Natal, para que todo aquele que creia em Cristo Jesus, Deus de Deus, nascido entre nós, crendo em Cristo, seja por Ele o Redentor redimido, e troque o seu futuro eterno de morte pelo presente e o futuro de vida. Nós te agradecemos porque agora vamos voltar os nossos olhos e a nossa atenção para a Tua palavra, depois de termos cantado e ouvido cantar coisas sobre Jesus Cristo, nascido entre nós, a luz entre nós, a glória de Cristo no meio dos homens. Concede, ó Deus Santo, que a Tua palavra seja pregada e o Teu nome seja glorificado com isso. Que cada um aqui seja alimentado por Ti com a Tua palavra. E que aqueles que não creem, creiam em Cristo Jesus. E aqueles que creem sejam edificados, fortalecidos, para a honra e louvor da Tua glória e do Teu nome. Seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Natal é falar de Jesus. E o nosso Deus falou conosco sobre Jesus. As Escrituras têm um personagem principal. E este personagem é o Redentor. Deus, o Criador, colocou o Redentor como mediador entre Ele mesmo e a criação. Antes dele ser Redentor, Ele foi e é o mediador entre Deus e a criação. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus, o Filho encarnado, é o padrão para as nossas vidas, o padrão que nós não seguimos, o padrão que nós ofendemos, o padrão que ofendido foi o protocolo para que, examinando as nossas vidas, Deus dissesse: não posso ter comunhão com esses.
não são como o meu filho, não preservaram puros. E sendo assim desde Adão, cada um dos descendentes desde Adão carrega em si os pecados de Adão e soma a estes os próprios. Eu somo aos pecados de Adão os meus. Nasci ofendendo a Deus, porque nasci ofensor a Deus. O texto que nós temos diante de nós nos fala que Deus, desde lá atrás, vem falando com os homens, vem falando às pessoas a respeito do Filho, e falando o que a respeito dele? Veja o que o texto tem a nos dizer. Primeiramente, vamos observar os versos 1 e a primeira parte do verso 2. Olhe lá. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Até aqui. Observem, meus caros irmãos, que o que esse texto nos apresenta é a palavra de Deus já tendo sido dita antes da encarnação de Cristo. A anunciação do centro da história, que é Cristo, já vinha sendo feita antes e muito antes dele ser um entre nós. Havendo Deus outrora falado, isto é, falado no passado, e falado de maneira completa, as palavras aqui indicam que o que precisou ser dito antes da encarnação de Cristo foi dito por Deus. E foi dito por Deus não apenas uma vez, mas muitas. Este muitas aqui tem a ideia daqueles tecidos que nós muitas vezes vestimos. Vocês já viram aqueles tecidos de polímeros, de plásticos, de tecidos que são feitos de partículazinhas que são coladas umas nas outras para ficarem um grande tecido maior? Polímeros, de partes pequenas, feito algo grande. O Senhor, ao longo da história, foi revelando partes pequenas, e a palavra aqui é exatamente esta: polímeros, porque Ele foi juntando um pedacinho de revelação com mais um pedacinho de revelação ao longo da história, para compor até a vinda de Cristo tudo o que precisava ser revelado daquele que viria. E não fez uma só vez, e não fez só num lugar. A próxima palavra aqui é muitas maneiras, e indica com isso que o Senhor falou diretamente com Noé, diretamente com Abraão, falou diretamente com Moisés, falou por sonhos aos profetas, aos sonhadores do passado, anunciando as coisas a respeito do povo de Deus, todas elas voltadas para Cristo Jesus, identificando no povo a carência por causa do seu pecado, identificando em Cristo Jesus que viria o prometido de Israel, o Messias que estava para nascer, aquele que resolveria a questão desse povo caído em frangalhos, com a morte como destino. Muitas vezes, muitas maneiras, em muitos lugares. Falou com eles no Egito, falou com eles no deserto do Neguebe, falou em Canaã, falou para o reino do norte, falou para o reino do sul, falou longe, falou na Babilônia, falou muitas vezes e de muitas maneiras. E falou a quem? O verso 1 nos mostra. Falou aos antigos, falou aos nossos pais, não falou diretamente a nós, mas tendo falado aos antigos, àqueles que, tendo ouvido, registraram, tendo aprendido, comunicaram aos seus filhos, de modo que o Antigo Testamento, a palavra de Deus, o anúncio da vinda do Messias, chegou até os tempos da encarnação de Cristo. O verso 1 traz todo esse compêndio, todas essas informações da criação do mundo até a vinda de Cristo, com o Senhor cuidando de revelar-se, e o fez do modo que precisava ser feito, sem falta, até vir Jesus.
mas Jesus precisava vir. Anunciar que ele viria não era tudo. Então o verso 2 começa dizendo: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Observem mais uma vez, no passado falou aos nossos pais, falou muitas vezes de muitas maneiras. No passado falou pelos profetas e o fez de modo completo. E agora, nos últimos dias? Os últimos dias são os dias do Messias, irmãos. São os dias inaugurados pela encarnação, os dias inaugurados pelo Natal. Nestes últimos dias, ele nos falou, perceba, não é mais aos pais, falou àqueles que estavam naqueles dias presentes, que viram e testemunharam a Cristo, que aprenderam de Cristo como testemunhas oculares. E os últimos dias, que começaram com a encarnação de Cristo, são os dias do Messias até a sua volta. Estes são os últimos dias. A escatologia, e é essa palavra grega aqui, últimos dias, escatom, os últimos dias, o estudo das últimas coisas, envolve tudo aquilo desde a vinda de Cristo até a sua volta, desde a sua humilhação até a sua gloriosa volta. Últimos dias. E os últimos dias são aqui demonstrados, não falando muitas vezes e de muitas maneiras. Falou com eles, fala conosco, mas fala por meio de um só. Fala por meio do Filho. Fala por meio daquele que encarnou. E em seu ministério, cerca de 3 anos, falou a mensagem que precisava ser dita. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. A mensagem completa, a mensagem sem falta, a mensagem que você escuta hoje aqui, não precisa de complementos posteriores. Os profetas anunciaram a Cristo, e Cristo revelou o que precisava ser anunciado. Mas quem é esse Cristo? O que Deus Todo-Poderoso deu a este, que é a encarnação do próprio Deus na pessoa do Filho? Há 3 características aqui iniciais. As 2 primeiras estão no final do versículo 2. Olhe para o texto aí. A quem, veja se você encontra aí na sua publicação, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E na metade do versículo 3, que você tem aí, talvez na linha seguinte, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Encontrou aí? Vejam que essas 3 características do Filho são as mesmas que podemos definir como o começo, o meio e o fim. O começo, pelo qual também fez o universo. Tudo o que existe foi feito por meio do Senhor Jesus. Ele é o agente da criação. Sem Ele, como já dissemos, nada do que foi feito se fez. Nada. Logo, nele está o princípio das coisas. Nele está a origem das coisas. Por isso, como temos dito aqui em outras oportunidades, Colossenses 1,16, Ele é o primogênito da criação. Tudo feito nele e por meio dele e para Ele. Ele é o centro da história. Em Cristo está a origem. Mas só a origem, mencionei para vocês a metade do versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o sustentador. O Filho celebrado no Natal, humilhado, nascido na pobreza, o glorioso Deus esvaziado de si mesmo, aquele que foi tão humilhado ao ponto de ir à cruz, morrer a morte dos malditos, Ele, ressurreto dos mortos, sustenta todas as coisas
pela palavra do seu poder. Você já experimentou pedir a alguém que faça algo e ver que aquela pessoa não correspondeu ao seu pedido? Você já experimentou mandar que alguém faça algo e ter a mesma experiência de verificar que ela não faz aquilo que você manda? O inverso disso é o nosso Senhor Jesus. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não precisa sequer usar as mãos. Ele é o sustentador. Se Ele é o Criador, Ele é que mantém as coisas no seu caminho, preservador. Ele está no caminho, está conosco hoje, glória ao nome do nosso Redentor. Mas Ele é o destino final de todas as coisas. A parte intermediária do verso 2, onde se lê: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, traz o destino de tudo. Ele está no princípio de tudo. Ele é o sustentador de tudo. E para Ele são todas as coisas. Agora observe bem, a palavra aqui, herdeiro, mostra algo que para o contexto da época e para a linguagem de então, poderia induzir o pensamento de uma disputa pela herança. Mas aqui você precisa observar no versículo 2, que ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro. Percebeu que só há singulares aí? Não há disputa. Ele é o único Filho de Deus. Ele é o único que encarnado nos redime. Ele é o único que sustenta as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o único herdeiro de todas as coisas. Quando você ouvir falar do Senhor Jesus, você está ouvindo daquele que tem a autoridade divina sobre todas as coisas. E para quem todas as coisas, e preciso te dizer, você inclusive irá. E você irá a Ele como propriedade dEle, como alguém que lhe pertence, e alguém que na autoridade que Ele tem, como origem de todas as coisas, e como sustentador de todas elas, Ele emitirá juízo sobre a sua vida. O Natal não é apenas uma partezinha de uma história, é o princípio dessa história do juízo de Deus entre os homens, como participante, homem entre nós, tendo vivido como nós vivemos, passado pelas privações que nós passamos, pelas tentações que nós recebemos. Nós não estamos falando de um alienígena que vem até nós sem conhecer a nossa realidade. Não, sendo Deus o Todo-Poderoso, fez-se um de nós. E tendo passado por cada uma das situações que passamos, sendo tentado sexualmente, sendo tentado quanto à sua honestidade, sendo tentado quanto à quantidade de comida que comeria, ou quanto ao sono que desfrutaria, quanto às palavras que diria para as pessoas ao seu redor, ou deixaria de dizer. E em cada uma das tentações a que foi submetido, venceu. No poder do Espírito, o Cristo de Deus caminhou sem pecado, e ao fazê-lo adquiriu para si mesmo o mérito de pagar pelos nossos pecados. Veremos ao final do verso 3, e a autoridade para julgar-nos como alguém que sabe o que é padecer. Veja o verso 3, características deste que é a origem, o meio e o fim de todas as coisas. Ele, verso 3, que é o resplendor da glória, Ele é a expressão exata do seu ser. Como lemos há pouco no início deste culto, Ele que é a revelação do Deus eterno. Ninguém jamais viu a Deus,
O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ele que é a expressão exata do seu ser. Ele que na sua humanidade humilde carregava consigo a natureza divina. Era homem e Deus. Ele que viveu na sua justiça o fez resplandecendo a glória do Pai, a glória divina. É por isso que quando se lê lá em Lucas capítulo 2, os anjos cantando a respeito da vinda do Filho, eles falam glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra a quem Deus quer bem. Porque o glorioso encarnado aponta para a glória do ser divino. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão do próprio Deus na sua humilhação. Já vimos o trecho seguinte, então avançamos. Observe o final do 3. Depois de ter feito a purificação de pecados. Como ele o fez, já mencionei aqui, e você que é cristão já sabe, e você que é incrédulo já ouviu falar. Ele o fez porque, sendo justo e sendo digno de vida, ele se entregou em favor do seu povo. Ele deu a sua vida justa em favor da minha vida injusta, mas não só da minha, da vida injusta de todos aqueles que ele destinou ao perdão e à vida. Espero por sua vida, pela vida de cada um daqueles que ele elegeu para fazerem parte do seu povo eterno, por pura graça. O que ele fez? Pagou a conta que não lhe era devida, mas não foi um jantar, não foi um aluguel, não foi uma conta de valores adquiridos e que logo poderia ser paga, e se ele não o fizesse, pessoas podiam se cotizar e substituí-lo. Ele pagou a conta impagável. Se fosse somente a minha já seria impagável, mas foi a nossa. E é dito aqui que ele, tendo feito a purificação dos pecados, isto é, tendo se humilhado até a morte e morte de cruz, ressurgiu dos mortos. Porque ele vive, temos esperança. Você, pecador, só terá esperança se confiar naquele que, tendo estado morto, hoje vive. O Natal fala da manjedoura, mas este é só o começo da história encarnada. A história encarnada traz a redenção, e fala da redenção porque o centro da história é o Redentor. Por isso veja o final do verso 3. Tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nosso Senhor Jesus é a autoridade, é o soberano sobre a criação. Paulo diz na primeira epístola dele aos Coríntios, capítulo 15, que convém que ele reine até que ele entregue tudo a Deus o Pai, e ele o fará na sua segunda vinda, quando a morte tiver sido vencida. A morte ainda marca a humanidade, não marca, meus irmãos? Mas quando ele vier, até a morte física que nós tememos tanto será vencida. Hoje os crentes em Cristo são vivificados pelo Senhor. Nós, tendo estado mortos em nossos delitos e pecados, recebemos dele vida. E os crentes aqui já vivem e o fazem para todos sempre, eternamente. Mas na carne, todos morreremos. Mas ele, na sua segunda vinda, dará ressurreição aos mortos. Então será vencida a morte na sua vida. E vencida a morte, ele entregará o reino a seu Deus e Pai. Ao lado de quem? Observe o texto. Ele está assentado nas alturas. Assentou-se à direita da majestade nas alturas.
É com essa autoridade do ressurreto que ele pode dizer aos discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É com essa autoridade que ele deixa claro ao autor da epístola aos Hebreus aquilo que o motivou a escrever. Atente aqui. Havia disputas naquele tempo sobre quem seria maior. Até hoje, entre os judeus, há uma disputa, e eles já sabem a resposta errada que adotaram: Moisés ou Jesus? Para os judeus, Moisés. Outras religiões, não vou citá-las, mas outras religiões terão outros grandes nomes e colocarão Jesus reduzido ou até mesmo inexistente, inesquecido. Aqui o autor está tratando sobre Moisés, sobre sacerdotes, sobre personagens históricos como os patriarcas, e está tratando até de anjos. Mas aquele que se humilhou, aquele que nasceu na manjedoura de Belém, aquele que viveu sem pecado, aquele que é a origem de todas as coisas, que sustenta tudo com o poder da sua palavra, aquele que é o herdeiro de todas as coisas, aquele que morreu na cruz, aquele que ressurreto está assentado à destra da majestade nas alturas, não tem comparação com ninguém. Por isso o final do texto transcrito em seu boletim, que é o 4º verso aqui, diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Nem anjos. Que dizer de Moisés, de Buda, de Maria, do apóstolo Paulo, de Davi, dos pregadores dos nossos tempos? Me permita dizer, e quanto a você, ele tem um nome maior do que os dos anjos. Ele, sendo o homem que se humilhou, é exaltado à majestade. Ele é por meio de quem temos esperança de redenção. O que você espera para crer em Jesus? Para crer nesse que já teve a sua mensagem completamente exposta, apresentada como o princípio, o meio e o fim da existência. Aqueles que não se apresentam diante de Cristo com fé, receberão dele, que conhece o que é ser tentado, o juízo. Ele voltará. Não voltará numa manjedoura, não voltará como o cordeiro, que é como o conhecemos hoje. Voltará como o leão, e como o leão fará juízo. E quem nele não estiver guardado, escondido, acolhido por meio da fé, terá a eternidade para lembrar-se de que o fez mal, escolheu mal, andou mal na presença de Deus. Quando digo escolher aqui, eu quero me referir àqueles que no tempo se dão conta do que é a verdade. E talvez você esteja se dando conta hoje do que é a verdade. De quem é Jesus. Do que Deus fez ao nos conceder a sua encarnação. Da bênção que nós temos de saber a respeito dele. De poder crer nele. De saber que a nossa origem está nele. E que se estamos aqui hoje é porque ele nos sustenta. E de que a nossa existência tem uma justificativa. Honrá-lo. Porque ele é o fim de todas as coisas. Espero em Deus que você hoje se arrependa dos seus pecados. Confesse a Cristo e viva por meio da graça dele. Eu convido você a orar comigo. Enquanto eu faço isso, os cantores poderão se aproximar aqui, por favor. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos